Antes de começar, você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora. Neste vídeo eu quero te explicar como fazer um sermão por tópico. E essa estrutura de esboço de pregação que eu quero te mostrar, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de pregação. Por quê? Nós temos uma estrutura fácil. Ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. E essa estrutura vai nos ajudar a ter uma linha de raciocínio. E por isso nós temos alguns benefícios de utilizarmos a estrutura por tópico. O primeiro é o foco no momento da pregação. Nós não iremos ficar dispersando nosso pensamento, nossa linha de raciocínio. O segundo é a organização. Muitas pessoas se perdem no contexto do que está explicando porque não conseguem utilizar um esboço de pregação. Não se programa, não estrutura um esboço de forma para apresentar a palavra de Deus de forma organizada para aqueles que estão ouvindo. E por último é facilidade. A estrutura por tópico ela é a mais utilizada, é a mais de fácil preparo. Então, para quem está iniciando ou quem deseja organizar melhor a maneira que está falando a palavra de Deus, está transmitindo ao coração das pessoas, ou a estrutura por tópico é um ótimo começo. E eu quero te mostrar um exemplo prático como utilizar esse esboço de pregação por tópico. Em primeiro lugar, nós precisamos arrumar o tema. O tema que eu irei utilizar como esboço de pregação é os dias de Noé. Depois, o tema são os textos bases. Eu quero utilizar Mateus 24, versículo 37 ao 39, e Lucas capítulo 17, do versículo 26 ao 27. Após o texto base, nós temos então o que fazer a introdução. Nessa introdução, eu coloquei um exemplo com 3 pontos. Esses 3 pontos precisa ser rápido, precisa ser objetivo, precisa ser claro para trazer a atenção daqueles que estão ouvindo. Primeiro, a certeza de que estamos vivendo os últimos dias. Lembre-se que nós iremos falar a respeito dos dias de Noé. Jesus compara os dias de Noé com a sua vinda. E por isso nós precisamos mostrar àqueles que estão nos ouvindo a certeza que nós estamos vivendo os últimos dias. O segundo lugar, que a semelhança que nós estamos vivendo com os dias que Noé viveu. A prática do pecado, a prática da iniquidade, a desobediência, a falta de sensibilidade diante da voz de Deus. E ainda na introdução, o terceiro ponto, que é a preparação do crente. Que da mesma forma que Noé se preparou, nós também precisamos nos preparar. O primeiro tópico, eu coloquei como a falta de discernimento. Os dias de Noé foi marcado pela falta de discernimento. Se nós olharmos para Mateus capítulo 24, versículo 35, nós vamos ver que o povo nos dias de Noé não percebeu o dilúvio, não percebeu o juízo de Deus. Olha o que Mateus 24, 39 diz. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui nós podemos perguntar às pessoas por que eles não perceberam que o dilúvio estava vindo. Por que eles não perceberam que o juízo de Deus estava próximo. A própria palavra de Deus vai nos mostrar essa resposta. E no esboço de pregação, nós devemos utilizar o máximo de referências bíblicas que nós podemos para exemplificar aquilo que está dizendo a palavra de Deus. Neste caso, nós podemos dizer que eles não perceberam o juízo de Deus porque eles estavam preocupados com as coisas desta vida. Qual era a preocupação que as pessoas tinham no dia de Noé? A alimentação, comiam e bebiam, estavam preocupados com o relacionamento familiar, eles casavam, se davam em casamento. Veja que neste primeiro tópico, eu quis trazer um entendimento que assim como faltou discernimento nos dias de Noé, também está faltando discernimento e sensibilidade às pessoas dos nossos dias. E assim como o juízo veio de Deus e levou muitas pessoas que não se prepararam, salvando-se apenas Noé e sua família, assim também já a volta de Jesus vai pegar muitas pessoas de surpresa. Assim como as águas pegou aquele povo de surpresa e pereceram nas águas, a vinda de Jesus pegará muita pessoa de surpresa e muitos perecerão pela falta de discernimento dos tempos. Logo depois do primeiro tópico, nós podemos então ir para o segundo tópico, que é a incredulidade. Neste segundo tópico, nós precisamos trazer à memória do povo que assim como nos dias de Noé, as pessoas não criam na mensagem de Noé, assim também vai ser nos dias de hoje. Nem todos que ouvirão a palavra de Deus irão crer para a salvação. Em primeiro lugar, Noé era pregoeiro da justiça, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Então aqui nós vamos dizer
que Noé não foi apenas avisado por Deus, ele pregava que viria o dilúvio, ele era pregoeiro da justiça, ele era responsável para levar a palavra de Deus. Segundo lugar, da mesma forma que não creram na mensagem de Noé, também não creram na mensagem de Cristo, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 1, que nos ensina a quem creu em nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Então nós começamos a ver que é um padrão de incredulidade ao longo do tempo. E por último, neste tópico, nós podemos citar também 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, dizendo que também não crerão na mensagem das juízo, que não crerão na mensagem da vinda de Cristo. Porque Paulo, ensinando a Timóteo, ele fala que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina. Eles teriam comichões nos seus ouvidos para endurecerem o seu coração diante da mensagem. Veja que nesse tópico nós podemos focar que desde o início da criação, o homem tem o seu coração duro diante de Deus. Ele tem uma dificuldade para crer na palavra de Deus. Ele tem uma dificuldade para crer nos anúncios de juízo de Deus. E acabam não se preparando. E por isso nós também podemos tratar o terceiro tópico, que é a perseverança dos justos. Aqui nós podemos mostrar a diferença entre a vida de Noé e da sua família com a vida das pessoas que não criam na mensagem. Em primeiro lugar, Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que Noé foi divinamente avisado. Então Noé creu e ele agiu de acordo com aquilo que ele ouviu da voz de Deus. Então veja que Noé não foi apenas uma pessoa que construiu uma arca. Ele foi uma pessoa que creu, ele foi uma pessoa que perseverou, foi uma pessoa que não permitiu que as pessoas que estavam ao seu lado viessem a corromper aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E por isso nós podemos usar o segundo ponto, Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz que Noé era justo, isso ele não se corrompeu, ele via a corrupção das pessoas ao seu lado, ele via como as pessoas estavam cada dia mais longe de Deus, mas ele se guardou. Por isso nós lemos também em Gênesis capítulo 7, versículo 5, que Noé, ele obedecia a Deus. Aquilo que Noé ouviu de Deus fez ele perseverar em obediência. Veja que neste tópico nós estamos focando na perseverança do justo, e desse justo Noé, que não apenas ouviu a palavra de Deus, mas que ele perseverou, ele creu na mensagem. E nós lemos em último lugar, Isaías capítulo 54, versículo 9, que Noé guardou a sua aliança com Deus. Ele não deixou com que as coisas que estavam acontecendo à sua volta viessem a fazer com que ele deixasse de perseverar. Aqui nós podemos trazer uma mensagem de esperança, de ânimo para aqueles que estão pensando em parar, porque Noé era pregoeiro da justiça, ele sabia lidar com a zombaria, ele sabia lidar com a falta de perseverança e consistência das pessoas, mas esse tópico nós precisamos começar e terminá-lo, falando a respeito da mesma coisa, a respeito da perseverança dos justos, daqueles que ouvem a voz de Deus e creem na sua mensagem. Quando então nós terminamos o terceiro tópico, aqui nós podemos ou aumentar segundo a necessidade e a organização do tempo, ou partimos para a conclusão. Não há uma quantidade de tópicos necessária. Você precisa organizar de acordo com o tempo que você terá de oportunidade. Esses 3 tópicos é apenas um exemplo para que você possa segui-lo quando você estará montando uma estrutura de esboço de pregação. E por último, a nossa conclusão, que é o momento que nós vamos chamar as pessoas para a prática da palavra. Em primeiro lugar, na conclusão, quem ouve e crê obedece à voz de Deus. Então nós precisamos tratar a obediência daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. O segundo lugar, quem crê é instrumento de Deus para a salvação da sua família. Noé não procurou apenas ser salvo, ele não procurou apenas obedecer. Ele trabalhou para que a sua família pudesse ser salva. Ele evangelizou a sua família, ele cuidou da sua família. E nós temos uma promessa de Deus em Atos capítulo 16, versículo 31, que nos diz assim: E disse-lhes, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Então, da mesma forma que nos dias de Noé teve pessoas distanciando de Deus, teve também Noé se preparando. Assim também nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem pessoas se afastando de Deus, mas tem pessoas vivendo de forma justa,
pessoas se preparando para a volta de Jesus. E se você tem gostado deste conteúdo, deste canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreva em nosso canal, deixe aí um comentário sobre qual texto você deseja que eu faça um esboço de pregação. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo e baixe agora.